E agora, no Bom Dia Divinópolis, nós vamos falar com o advogado Leandro Eustáquio, que vai falar sobre o Código Florestal. O novo Código Florestal. Leandro, seja bem-vindo. Paulo, bom dia. Bom dia. Bom dia aos telespectadores também da TV Candidez. É um prazer estar aqui com vocês. E então, o que é esse novo Código Florestal, que foi aprovado pela Câmara? Puxa, Paulo, é um Código Florestal novo, né? Um texto aí aprovado pela Câmara. Foi para o Senado. Espera-se que esse ano ainda seja sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Vamos ver, o Senado essa semana pediu mais 180 dias de prazo para analisar o projeto já aprovado na Câmara. A gente acredita que isso possa acontecer esse ano ainda, né? A relatoria desse projeto no Senado ficou com o senador Tião Viana, é o senador ligado ao grupo da Marina Silva. Marina Silva, né, famosa ambientalista. E que talvez por isso tenha um certo zelo em relação ao projeto já aprovado na Câmara. E ele é vigente desde 1965, ele não estaria muito ultrapassado, seria necessário alguns ajustes nesse código? Paulo, na verdade, o que é vigente desde 65 é o Código atual, né? Olha, 1965, data do atual Código Florestal, Lei 4771. Constituição Brasileira, 1988. Lei Orgânica de Divinópolis, 1989. As leis, cedo ou tarde, elas um dia, nos anos, se envelhecem. Sim. Né? O que a gente tem que ver é a realidade diante da lei, se ela é aplicável, se ela é efetiva ou não. Conversava há pouco com o Garcia, na hora que cheguei, sempre simpático Garcia, já conhecia bastante de ouvido, né? Eu morei em Divinópolis em 2004, 2005, que ele me falava do efetivo do Exército Brasileiro, mais de 100 mil homens. Mais de 100 mil então, homens. na verdade, o atual Código Florestal brasileiro é bom, ele não é ruim. A grande questão é, né, como aplicá-lo, inclusive o texto novo que está sendo aprovado pelo Congresso Nacional. Então ele se adapta, de qualquer forma, a essa realidade de hoje, Sim, apesar de ser de 65. Apesar do texto redigido para as épocas de 1965, ainda assim é possível adaptá-lo. Não precisa mudança necessariamente apenas no texto, não. O importante também é como aplicar aquilo que a lei diz, as penalidades, inclusive. E o que protege esse Código de 65? O Código de 65 protege duas grandes áreas, Paulo. É bem importante o telespectador, né, entender. São duas áreas. Uma delas, a reserva legal. Só existe reserva legal em área rural. Quem define é o município, as suas áreas urbanas e as suas áreas rurais. Então, na área rural de Divinópolis, o percentual de reserva legal para qualquer proprietário é de 20%. Isso tem que ser averbado no cartório de registro de imóveis. Não é um procedimento rápido. Até por isso, em 2008, houve um prazo concedido para esses proprietários. Esse percentual de 20%, ele aumenta dependendo da região do país. Por exemplo, na região da Amazônia Legal, né, que envolve o estado do Amazonas, esse percentual chega a ser de 80%. Por isso, lá na Amazônia Legal, muitos proprietários, não sem razão, reclamam, porque tem aí 80% da sua propriedade inviabilizados para a utilização econômica total da área. Então, realmente, nesse ponto, eu posso até concordar com quem reclama. Evidentemente, ele não pode explorar e ter proveito econômico por essa razão. E também protege o Código Florestal as chamadas áreas de preservação permanente. O que tem diferente da APP, Áreas de Preservação Permanente, e da Reserva Legal? As APPs, elas existem seja em área rural, seja em área urbana. As mais conhecidas, e todo mundo sabe disso, são aquelas matas ciliares ao longo dos rios. E a ideia é, quanto mais largo um rio, maior a faixa de proteção. Pra você ter uma ideia, um rio aí com largura média de 10 metros, às suas margens 10, 30 metros de proteção de preservação permanente. Tanto a reserva legal como a área de preservação permanente não são áreas eternamente intocáveis, não é isso. Existe uma restrição, o sujeito que quer utilizar dessa área precisa de autorização do Poder Executivo, algumas vezes do município, outras vezes do Estado, mas ele pode utilizá-la. O que ele não pode é fazer a utilização total, como no restante da área onde não existe proteção. Entendi. E voltando ao novo código, o que ele apresenta de mudanças? Principalmente a redução. Por exemplo, eu citei aqui agora as áreas atualmente vigentes para rios com 10 metros de largura, né? A proteção é de 30 metros. Isso vai reduzir, claro, evidentemente, se o projeto for aprovado também no Senado, isso reduz. Mudanças também na reserva legal, por exemplo, percentual de 20%, e os demais tendem a cair. Então, a bancada verde do Congresso Nacional diz que o novo código é um código ruralista. Por que ruralista?
Porque o proprietário, uma vez sancionado o novo código, vai poder o quê? Aproveitar mais a sua terra, diferentemente do que acontece hoje. Isso hoje, né, no código então vigente. E depois de aprovado na Câmara, qual que é o percurso, qual que é o trajeto desse projeto? Paulo, já foi aprovado na Câmara, tem 2 semanas. Foi ao Senado da República. O Senado da República passa novamente pelas comissões do Senado, evidentemente pela Comissão de Meio Ambiente, para depois ir ao plenário do Senado. Aí repete o processo da Câmara, né? Vai à votação. Se o Senado aprovar o texto sem mudanças significativas, posteriormente vai à sanção e o veto. A presidente Dilma já anunciou que faria vetos ao texto aprovado pela Câmara, mas precisa antes passar pelo Senado. Se o Senado fizer algumas alterações significativas, esse projeto volta à Câmara para analisá-las, porque o projeto iniciou-se na Câmara, para depois ir à presidente da República. Eu acredito que, pela rapidez com que aconteceu na Câmara, apesar dos diversos adiamentos na votação, no Senado isso vai ser votado esse ano ainda. Agora, se vai à sanção pela presidente da República e, posteriormente, se isso vai entrar em publicação e vigência esse ano, eu não tenho tanta certeza. Mas o procedimento é esse. Passar primeiro pelo Senado, se for o caso, volta para a Câmara, para depois a presidência da República. E, na verdade, o povo brasileiro está preparado para esse novo código? O que foi interessante, eu disse agora, decorrente desses adiamentos, né, das votações, foram 3 adiamentos, é porque, de fato, houve uma oportunidade, e raras vezes isso acontece no Brasil, de pelo menos a população ter noção do que está acontecendo em relação a esse texto. Não é que todos nós saibamos que, de fato, até porque eu até vou confessar, eu não li o projeto por inteiro, né? Eu li partes, eu sou professor de Direito Ambiental, que me interessa até para explicar em sala de aula, mas não li o projeto por inteiro, não li o relatório do deputado Álvaro Rebelo, mas a população brasileira, de certa forma, na internet, nos jornais, nas diversas formas de mídia, vem se manifestando, e isso é muito bom, porque para você poder reagir, você tem que ter uma informação necessária mínima. E isso aconteceu, eu acho que foi bastante proveitoso para aquilo que a gente chama de Estado democrático de direito, né, para envolver a participação da comunidade. Então teve um retorno da esfera federal para o que está acontecendo com relação a esse código? Ah, sim, eu acredito que sim. Mesmo que não aprovado ainda? Comparados com as outras leis no Brasil, que normalmente só há o conhecimento delas depois de publicada e entrada em vigência, se nós estamos falando ainda de projeto. Sim, a população brasileira, não posso falar de toda a população brasileira, mas boa parte, especialmente pela internet, você vê aí blogs sobre o Código Florestal, comunidades no Facebook, no Orkut, por aí vai, muita gente discutindo a respeito. E isso foi, sim, bastante valioso. É bastante valioso, não tenho dúvida. E de que forma que as pessoas, os municípios, os estados podem ajudar para a rapidez de aprovação deste projeto? Para a rapidez da aprovação, os municípios e estados efetivamente não participam do processo legislativo, né? Sim. É claro que os representantes municipais, vereadores, os prefeitos municipais, também os representantes estaduais, sejam eles deputados estaduais, governadores, têm a sua forma de, vou chamar assim, fazer pressão na bancada do Senado em função aí dos partidos a que pertencem, das coligações partidárias. De fato, que municípios e estados podem fazer, já podiam fazer, é ampliar o rigor da legislação federal. Ou seja, o estado, por exemplo, de Minas Gerais, lembra daquele mesmo rio de 10 metros? Sim. Que eu falei que a norma falava, né, às margens de 30 metros? Auxiliares. O estado pode fazer o quê? Passar a margem para mais de 30 metros. E o município, observando a norma do estado, vamos supor que com 40 metros a lei estadual dizia, pode colocar uma margem a mais de 40 metros. Sempre que a gente se aproxima do município, que é de fato onde a gente mora, o rigor da lei pode ser maior. Isso já podia ser feito, pode ser feito, né? Aqui a gente chama de competência legislativa concorrente, está previsto no artigo 24 da Constituição de 88. Agora, mais importante do que isso é a fiscalização, né? Aquilo que eu falava, que na verdade foi o Garcia que me lembrou. Qual que é o efetivo, seja, vamos chamar aí, da Polícia Ambiental em âmbito federal, da Polícia Militar Estadual e também ela, a Polícia Militar Estadual, atuando nos municípios? Fica aí a pergunta, a conclusão que se tem é que não só para a questão ambiental, isso peca no Brasil. Precisamos pensar a respeito disso também. E em nenhum momento é uma falha, isso é debatido no texto aprovado na Câmara dos Deputados. Entendi. E o pessoal de casa que quiser ter mais informações sobre o novo código, deixa pra gente algum site, Deixa sim. ou nome, ou e-mail, e
número de telefone para contato. Claro. Olha, meu site, pessoal, sou professor, né, disse há pouco, é www.leandroeustachio.com.br. Meu e-mail é meu sobrenome, Matos, com um T só, monteiro@hotmail.com. E o telefone do meu escritório em Belo Horizonte é 31 3295 6391. Vou repetir, né? Por favor. Acho que vale a pena. Vale. Site www.leandroeustachio.com.br. O e-mail, que é também MSN. Eu sou daquelas pessoas que, quando passa e-mail, respondo mesmo, porque naquela história de... Tipo, até a proximidade, né, com o pessoal. É, claro, porque, poxa, você me mandou um e-mail, mas não chegou, não. Não cola, né? Vamos lá. matosmonteiro@hotmail.com. E o telefone do escritório, 31 3295 6391. É muito importante lembrar o seguinte, a discussão aqui não é eco-xiita, eco-chata ou biodesagradável. Não é essa a intenção, né? De jeito nenhum. Mas é o quê? Tentar fazer o uso de um princípio que é básico, chamado desenvolvimento sustentável. Aliar a preservação ambiental e também, efetivamente, o quê? Cumprir a ideia do crescimento econômico, ambas situações determinadas pela Constituição. Eu defendo isso com unhas e dentes. E principalmente, né, questões ambientais nos últimos tempos têm estado em ênfase constante. E olha, muito maior a noção de meio ambiente do que a gente imagina, o que reforça a sua ideia, sabe? Sempre em voga, portanto. Tem alguma curiosidade desse código que você queira acrescentar ou algo a respeito dele que seja importante do pessoal de casa saber? Olha, na verdade, curiosidade... E venha beneficiar, ou o que mudou, que foi expressivamente mudado. O que há, vou chamar assim de perigoso, é uma possível anistia para quem tenha, no Código Florestal vigente, explorado nessas áreas de reserva, seja reserva legal, seja a área de preservação permanente. Fala-se em anistia, por exemplo, eu tenho aí um rio de 10 metros, às margens 30 metros, eu disse que a área não é totalmente intocável, mas há uma necessidade de uma autorização do Poder Executivo. Quem tenha explorado essas áreas sem essa autorização do Poder Executivo pode aí ser anistiado caso, mais uma vez, o Código Florestal seja aprovado como o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Repito eu, esse texto ainda vai ao Senado, não é? E vai à sanção ou então veto da Presidente da República. Se o texto permanecer como está na Câmara dos Deputados, como foi aprovado na Câmara dos Deputados, e não houver modificação nessa parte no Senado, fala-se em anistia. Eu, sinceramente, discordo dessa parte. Nada contra os pequenos agricultores, não é isso. Mas, evidentemente, a pessoa tem que ser responsabilizada, como todos nós, por aquilo que cometeu. Mais do que justo, né? Você tem consciência do que não pode fazer, por que fazer? Por que não? Exatamente. Leandro, muito obrigado pela sua participação aqui. Paulo, prazer. Eu dei aula na FADOM, tão logo... É ruim falar de quando a gente começou a dar aula, né? Mas eu tenho uma ligação muito bacana com o Centro-Oeste de Minas. Meus pais são de Dores no Daiá. Eu estudei dar aula em Bom Despacho na Uniparc, depois passei pela FADOM. Então eu tenho orgulho danado toda vez que eu venho em Divinópolis. Eu passo lá onde eu morei, lá no final da rua Goiás. Sinto assim um carinho especial. Tenho amigos aqui, parceiros. Sempre prazer, sempre que possível. Pode nos chamar que a gente vem. Não, e tendo qualquer curiosidade, entre em contato que as portas do Bom Dia estão abertas. Poxa, eu que agradeço. Vamos que vamos. Parabéns a vocês aí, parabéns à TV do Candidez e sucesso eterno para o programa. Para você também. Muito obrigado. Obrigado a você. Nós vamos para